boa noite. Como é que estão vocês? É bom estar de volta nessa live de Tempo de Mentoria. Hoje estaremos falando a respeito de mentoria, uma experiência relacional. Muito bem-vindo, muito bem-vindas. Tempo de Mentoria. Sou Ilaene Schiller, missionária CEPAL e coordeno o Ministério Mulheres Mentoras. E eu sou Daniel Vargas, missionário da CEPAL e que coordeno o Ministério Homens Mentores. Muito bem. Na nossa última live conversamos sobre a importância de diferenciarmos diferentes relações de ajuda. Falamos de pastoreio, falamos de mentoria, falamos de assessoria, falamos de discipulado. São níveis de relacionamentos onde vamos aprofundando o cuidado. Chegamos a conversar bastante sobre pastoreio, onde em grupos de pastoreio experimentamos apoio, cuidado, encorajamento, mas muitas vezes com nível de prestação de contas e de seguimento mais intencional, não tão profundo. Falamos de mentoria, e aí falamos de várias questões da mentoria, a importância, o quanto ela nos alavanca a crescer. Antes de seguirmos para olharmos de forma mais profunda assessoria e discipulado, nós queremos ainda hoje conversar um pouco mais com vocês sobre mentoria. Vocês ganharam uma tarefa prévia de um texto que, se você não leu ainda, nós vamos deixar o link ali do site na aba Recursos, site Mulheres Mentoras, Homens Mentores, que vocês podem acessar lá. O texto de mentoria, estilos, definição, estilos de mentoria. Então, você pode procurar esse texto lá na aba Recursos e ler se você ainda não leu. Como uma tarefa prévia. Nós queremos fugir da cultura de termos eventos online, assim como o discipulado não é um evento em nossa vida. Queremos trazer o conceito da cultura do discipulado. Temos uma tarefa prévia que você previamente se prepara para estar conosco nessa live e vamos propor um segmento prático para você após essa live. Então, muito bem-vindo a esse desafio caminhando conosco hoje. E vamos começar olhando alguns diferentes espaços da relação de ajuda. E o primeiro espaço é o espaço que nós queremos falar quando nós precisamos encaminhar alguém para um espaço de um profissional que aprofunda processos e olha a partir da ciência, da psicologia, que é o espaço da psicoterapia mútua. Na psicoterapia, nós temos, então, o papel de um psicoterapeuta, um profissional. E esse profissional, ele ajuda o paciente, trabalhando junto com o paciente, a resolver as questões que o próprio paciente traz. Então, nessa perspectiva, ele tem ferramentas usadas na psicoterapia, mas a principal ferramenta é a fala. E através da fala é que esse paciente vai poder expressar aquilo que ele está pensando ou sentindo. Verdade. O ambiente da terapia tem que ser um ambiente acolhedor. E a postura do especialista deverá ser objetiva, neutra e isenta de julgamentos. Com a ajuda do terapeuta, é possível identificar as causas, os padrões comportamentais que possam estar impedindo esse paciente ou esse cliente, essa pessoa que procurou esse terapeuta, de ter uma vida mais dinâmica e mais feliz. Também pode ser um processo de apoio ao passar um período difícil, um período de luto, por exemplo, transições de carreira ou um divórcio. Quando em grupo, são indivíduos que se reúnem regularmente com um propósito terapêutico, sob a orientação de um psicoterapeuta. São utilizadas técnicas de psicoterapias de grupo, como discussões, vivências orientadas. E aí também temos os grupos terapêuticos. A diferença do grupo terapêutico para a psicoterapia é a perspectiva de que num grupo terapêutico nós não temos a figura de um profissional da psicoterapia. No grupo terapêutico,
ele pode ser um grupo fechado ou não, mas ele vai ter um facilitador que vão trabalhar temas e vão trabalhar de forma terapêutica, trazendo, ou seja, na interação mútua, nós temos diferentes grupos terapêuticos. Hoje nós temos, por exemplo, um grupo terapêutico do Rever, Restaurando Vidas, Equipando Restauradores, onde o papel do facilitador é que as relações aconteçam numa ajuda mútua. Ele faz intervenções, ele detém o conhecimento, mas outros colegas do grupo, ali, companheiros que estão caminhando no grupo, podem fazer interações um com o outro nas questões que um está trazendo. Já o Celebrando a Recuperação, ou Celebrando a Restauração, então, da minha amiga Janaína, lá da PIB da Barra do Rio, olha só, que ela tem trabalhado lá, são facilitadores que vêm e as pessoas trazem suas demandas, o grupo escuta a partir da fala que é trazida, do conteúdo que é trazido, mas as pessoas não interagem entre si, um não faz uma intervenção na colocação do outro. Então, nós temos N possibilidades de grupos terapêuticos com foco em restauração. Então, o diferencial é que ele não é psicoterapêutico, não detém a necessidade de ter um profissional da área da psicoterapia, então, junto. Temos também outro exemplo que damos aqui e compartilhamos com vocês, é a questão do aconselhamento. Aconselhamento é um apoio ao indivíduo quando enfrenta crise pessoal ou precisa tomar decisões importantes, não implicando necessariamente que ele contribua com perspectivas de sua solução, na solução do seu problema. É bem interessante, porque no aconselhamento, e nós vivemos isso muito no contexto das igrejas, pastores, pastoras, líderes, recebem pessoas porque as pessoas querem ouvir uma nova perspectiva, e não necessariamente, o que é diferente na mentoria, delas participarem na construção, talvez, de um possível plano de ação de segmento. Então, o aconselhamento também é um dos espaços nas relações de ajuda. Temos ainda o coaching. Coaching é um generalista, é um expert em mudanças. Um benefício da abordagem do coaching é que não requer que o coaching seja um especialista na área que está sendo trabalhada, como seria no caso de um mentor ou de um consultor. O cliente vai lá e fornece o foco para a mudança. Qual é o alvo dele? E a solução e os passos de ação. O que os coachings acrescentam é o entendimento de como essas mudanças poderão acontecer e a habilidade e a criação de habilidades e um ambiente, né, para esse crescimento máximo. Então, nessa perspectiva, isso diferencia um pouquinho da mentoria, mas são muito próximos. Então, muitas vezes, com mentores, nós vamos trabalhar muito mais a partir do coaching. E, às vezes, alguém que está no coaching entra um pouco no papel do mentor, mas precisamos ter clareza nisso, o que a necessidade daquela pessoa naquele momento exige. Então, eu posso ter alguém para trabalhar comigo a partir do coaching que não tem uma expertise na minha área, mas a expertise dele é desenvolver minhas capacidades para eu atuar na minha área. Já na mentoria, não. É o que nós vamos começar agora a falar mais propriamente. O mentor é alguém que é especialista nessa área. Ele já está na minha frente. Então, ele pode me trazer recursos, e vamos ver isso de forma bem mais específica, mas é alguém que caminha comigo nesse processo, porque ele caminha nessa área e domina, então tem essa expertise. E começamos, não é, Ila? Começamos com aquela frase que dissemos bem no início. Mentoria é uma experiência relacional. Então, eu quero olhar com vocês o conceito todo que nós vamos trabalhar hoje, que é que a mentoria é uma experiência relacional. E essa experiência relacional é na qual o mentor impulsiona o mentoreado para o seu desenvolvimento dentro dos propósitos de Deus. Então, preste bem atenção que nós vamos trabalhar esse conceito agora parte por parte. Mentoria é uma experiência relacional na qual o mentor ou a mentora impulsiona o mentoreado ou a mentoreada para o seu desenvolvimento dentro dos propósitos de Deus. Então, a primeira parte que queremos olhar é que a mentoria é uma experiência relacional.
Então, toda mentoria, ela se baseia em relacionamento. E não é um relacionamento superficial. Precisa ser um relacionamento de transparência, mas também um relacionamento de interdependência. Em nossa última live falamos, se você não olhou, visita lá, falamos da importância da interdependência. Também do discipulado, da mentoria, não gerar dependência entre as pessoas que estão nessas relações de ajuda saudável. Precisa ser uma relação de ajuda saudável. Então, o discipulado ou a mentoria precisam gerar autonomia na outra pessoa, para que ela possa gerir os seus processos. Então, um relacionamento saudável de mentoria propõe e proporciona para outra pessoa que ela se sinta segura, protegida, para ela fazer novas escolhas. Sempre ela se responsabilizando por aquilo que ela quer viver de mudança. E essa relação da mentoria, ela se expressa com as mudanças gradativas na vida do mentoriado ou da mentoriada. E essa mudança na vida do mentoriado ou da mentoriada se expressa na mudança na vida de outros líderes a quem ele lidera. E aí nós temos 2 Timóteo 2,2. O que ouviu de mim na presença de muitas testemunhas vai transmitir para homens fiéis e idôneos que vão transmitir para outros. A mentoria vai trazendo mudanças em minha vida, de tal maneira que quem eu sou influencia na minha maneira de liderar, de mentorear, de discipular outras pessoas. E isso vai influenciar na maneira como elas vão fazer isso com outras. Que lindo, esse é um processo. Mas, nas relações de ajuda, 2 fatores geralmente têm sido obstáculos. Lembra que falamos que a mentoria pressupõe que é um relacionamento de transparência, lembram? Então, para essa transparência acontecer, essa abertura e trazer minhas demandas, eu preciso lidar com a falta da confiança e com a vergonha. A falta de confiança é o que eu vou falar precisa ficar nesta relação de mentoria com quem eu estou caminhando. Então, eu preciso construir essa relação de confiança. E a vergonha é o medo de não ser aceito no grupo ou no relacionamento de mentoria. Porque a mentoria ela pode ser tanto 1 a 1, quanto ela pode ser vertical, alguém me mentoreando 1 a 1, como ela pode ser uma mentoria mútua num pequeno grupo, que nós temos trabalhado muito nos projetos que assessoramos. Então, onde a gente se reveza no papel de um dia me mentorear, outro dia eu mentorear alguém do grupo e vamos nos revezando nesse papel, nesse pequeno grupo. Mas é ali que eu preciso ter a liberdade de trazer minhas demandas. Também aquilo que, entre aspas, depõe contra mim e eu caia a minha máscara de santidade, de perfeição, de que eu sei tudo, de que eu posso tudo. Então, mentoria pressupõe transparência, mas para isso eu preciso também dar conta, muitas vezes, da vergonha, do que o outro vai pensar de mim no grupo, ou que as outras pessoas vão saber no meu grupo, onde eu vou abrir, ou o meu mentor vai saber, e que talvez elas achem agora eu não mereço mais esse relacionamento, eu não mereço mais estar com esse mentor, eu não mereço mais estar com o grupo. Então, eu preciso construir uma relação de confiança, mas também a habilidade de passar por cima dessa vergonha, desse medo da desconexão que Brené Brown fala no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito. Então, para que os relacionamentos de ajuda, seja mentoria, ou discipulado, ou aconselhamento, qualquer um, o pressuposto para que a relação de ajuda aconteça é que eu preciso me permitir ser vista pela outra pessoa. Agora, a escuta nesse espaço é muito importante. É uma escuta que precisa ser, não uma escuta a partir de mim, mas uma escuta a partir da outra pessoa, daquilo que ela está trazendo, da sua história, e encorajando ela a contar a sua história. E aí eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela vai lá no meio da multidão e ela toca Jesus e ela é curada, o Evangelho registra de uma forma muito linda que Jesus diz, de mim saiu o poder. Quem foi? E aquela multidão e os discípulos desencorajando Jesus, disse, não, de mim saiu o poder. Quem foi que tocou em mim? E aí ela chega muito temerosa ali aos pés de Jesus e ela não só é curada do seu fluxo de sangue, quanto Jesus dá para ela a oportunidade de ela contar a sua história. E interessante que ela contou toda a sua história. Ela abriu o seu coração, ela trouxe toda a sua verdade. E imagina que Jesus para todo o seu trajeto, com toda aquela multidão, e ele ouve aquela mulher falar de si.
Então, o que ela viveu e o que aconteceu com ela ali, aquele milagre. Que lindo esse espaço de escuta, esse espaço de parar, de estar inteira diante da outra pessoa. Isso faz parte, então, da relação de mentoria. Também podemos olhar, e queremos olhar, queridos, com vocês, um conceito criado por Eric Berne, que é o criador da análise transacional, que é o conceito da permissão, da proteção e da potência. E esses conceitos, a de Eric Berne, que é uma abordagem da psicologia, análise transacional, esses conceitos eles são muito adequados para a gente utilizar nessas relações de discipulado ou mentoria em grupo, ou na mentoria 1 a 1. Porque são conceitos que expressam o que nós precisamos ter nessas relações para que elas sejam assertivas e gerem crescimento. E sejam genuínas. Porque as pessoas precisam de permissão para aceitar suas emoções, suas incertezas e externalizar seus medos. E não só isso, mas também que elas tenham permissão para mudar. Com certeza. Porque muitas vezes nós queremos mudanças, temos um desejo consciente de mudança, mas enfrentamos dificuldade em concretizar essa mudança. Um dos aspectos dessa resistência à mudança é a falta de permissão de nós mesmos para conosco, muitas vezes, de mudança, ou das pessoas que estão próximas de nós de mudança. Eu lembro certa vez que um pastor, quando a esposa começa a trabalhar num grupo e começa a ganhar essa perspectiva da permissão de ser ela mesma, de desenvolver seus potenciais, e certa vez ele diz, eu quero a minha mulher de volta. Porque ela cresceu, ela se desenvolveu e ela começou a fazer novos convites de relacionamento para ele, mais saudável, mais segura do seu lugar. E ele brinca comigo dizendo, eu quero a minha mulher de volta, porque com isso ela estava convidando ele também a crescer, a sair daquele lugar que ele estava e eles acharem um novo lugar juntos como casal para crescer. Então é essa permissão para mudar, permissão para pensar, para trazer. E às vezes essa permissão para externar nossos sentimentos vem com coisas que a gente tem vergonha. Não podemos sentir raiva, não podemos sentir medo. Nós não podemos sentir raiva, mas podemos chutar a cadeira. Não podemos sentir raiva, mas podemos morder nossos dentes que a gente fica com bruxismo. Não podemos sentir raiva, mas podemos ficar com uma gastrite. Gastrite, uma úlcera. Uma úlcera. Então, nós precisamos de um espaço onde verbalizamos essas emoções, não para agredir o outro, mas para entender o que estamos sentindo, quais são os gatilhos que provocaram aquilo e trazer. Então, um espaço de acolhimento, de permissão. E o que ajuda muito num grupo, e principalmente também nas relações de mentoria, é quando quem está mentoreando, ou no grupo, quem é o líder, facilitador do grupo, traz uma questão sua de vulnerabilidade. Exatamente. Isso dá permissão para os demais mostrarem como eles são. E também dizerem, opa, aqui eu também posso trazer minhas vulnerabilidades. Se o fulano traz suas vulnerabilidades, eu também posso me mostrar nesse grupo e trazer minhas vulnerabilidades. Então, é essa perspectiva. Agora, eu preciso trazer um conceito que, se eu estou nesse grupo, e ele é meu grupo de mentoria mútua, meu grupo de discipulado, onde eu uso ferramentas de mentoria, e eu caminho com eles em mentoria mútua, então, esse é meu grupo onde eu posso abrir com segurança processos. Agora, se eu estou numa relação de discipulado vertical, de mentoria vertical, mentoreando alguém, eu vou abrir com o meu mentoreado em algum nível processos que eu já terminei, não processos que eu ainda estou vivendo eles. Então, processos que eu já concluí, para que haja um nível de identificação com o mentoreado e ele também diga, uau, meu mentor também já teve dificuldade nisso e conseguiu, eu também vou chegar lá. Então, quando eu não compartilho porque sou melhor que ele, mas para dizer que eu também tenho meus processos assim como ele. Então, isso dá uma permissão para ele também trazer seus processos. Então, o que gera vínculos são as nossas vulnerabilidades. Por isso que é tão importante isso que a análise transacional contribui muito com a gente, o conceito da permissão, quando nós estamos numa relação de ajuda. Permissão para outra pessoa poder trazer suas demandas e permissão para ela mudar e dar permissão para ela mesma gerar processos de mudança.
Temos também um outro conceito que falamos da permissão, falamos de 3 P's, né? Primeiro é permissão, o segundo é proteção. Olha que interessante. Proteção cria um ambiente no qual as pessoas se sentem livres para mudar e para crescer. E às vezes essa permissão ali na relação é esse grupo, essa proteção, é esse grupo que eu posso confiar. E eu posso me entregar a esse processo que eu estou vivendo. Eu lembro de quando meu pai faleceu, e eu queria muito que as pessoas que estavam no sepultamento ouvissem do Evangelho, porque eu cria firmemente na salvação do meu pai. E eu estava tão focada nisso que eu não vivi meu próprio luto sepultando meu pai. E foi interessante, então, que eu volto lá para o Mato Grosso, onde eu pastoreava, e o meu desejo interno era alguém que segurasse firme a minha mão enquanto eu queria chorar a morte do meu pai. Mas quem ia segurar a minha mão? Eu tinha que dar conta de estar pastoreando uma igreja, de ser forte, colocar aquela máscara que eu dava conta de tudo. Eu queria um ambiente de proteção, que me protegesse, porque eu tinha medo de começar a chorar e não parar mais. Então, a relação de mentoria precisa me dar permissão, mas também precisa ser uma relação que me dá proteção. E se vocês pensarem e analisarem, essa proteção, ela é dada, ela é oferecida, quando o líder facilitador, com o apoio do grupo, ele diz assim, não se preocupe, nós apoiaremos e cuidaremos de você. Quando estiver assustado, quando estiver com vontade de chorar, quando estiver com vontade de gritar, você está num lugar seguro, onde pode expressar-se e acessar suas dores. Nós estamos com você. Olha, nós vamos caminhar com você nesse seu processo de mudança. O que lembra isso? Lembra um outro conceito. Nós temos um ambiente de graça, onde nós somos aceitos assim como nós somos. Onde temos amigos que nos dão essa permissão para acessar nossas dores, para abrir nosso coração, para mostrar nossas vulnerabilidades, mas estão ao nosso lado para nos dar proteção e nos ajudar. Lembra um texto que tem na Bíblia que diz assim, fortalecer as mãos que estão fracas, os joelhos que estão trementes? Pois isso é dar proteção. Aquelas mãos que estão fracas, elas precisam de ajuda. Então, nessa perspectiva de que eu comunico, é você que está vivendo seu processo, mas nós vamos caminhar com você nesse processo de mudança. Eu não estou tirando a pessoa da responsabilidade de viver seu processo, mas eu estou dizendo, nós vamos caminhar com você, você não está sozinha no seu processo. Então, nós damos um encorajamento, a perspectiva que ela precisa. Isso significa, então, essa proteção. Então, vamos lembrando, primeiro P, permissão. Segundo P, proteção. E o terceiro P, potência. Potência suficiente para ouvir e ajudar no processo. Olha que interessante. Para ouvir. Mas a escuta não é uma coisa passiva? Não. A escuta é uma escuta ativa, de alguém que está interessado realmente no problema do outro, de alguém que está interessado em ajudar a outra pessoa. O grupo comunica que o grupo ou o mentor, ou o grupo onde está acontecendo a mentoria mútua, ou também o discipulado, esse princípio se aplica em qualquer relação de ajuda, no aconselhamento também. Então, no aconselhamento também, e aí essa relação é uma relação onde eu comunico, eu sou potente o suficiente ali naquela relação de ajuda como mentor, como mentora, ou o grupo ali ajudando outra pessoa, potente o suficiente para ouvir essa pessoa e para ajudá-la no processo. Então ela sai dali encorajada, porque ela sabe que esse grupo está ali caminhando com ela, não só protegendo, mas esse grupo tem potência para essa caminhada. E, ao mesmo tempo, o grupo ajuda ela a acessar a potência que ela tem dentro dela, necessária para o seu processo de mudança. E nós cremos firmemente, como cristãos, o princípio da psicologia é essa potência. Mas nós cremos que nós esperamos em Jerusalém e Samaria, e o Espírito, em Jerusalém, desculpa, não em Samaria, e o Espírito de Deus, recebemos o poder de Deus, Atos 2. Então, nós recebemos o Espírito de Deus. Alto. E para mim isso é muito expressivo, porque esse processo todo
Nós precisamos crer que quem começa a boa obra em nós é Deus. E Ele vai terminar essa boa obra. E como mentores, ou na mentoria mútua, ou vertical, ou discipulado, nós somos parceiros do Pai. João 5, 19 e 20. O filho não pode fazer nada que não vê o pai fazendo. O filho se junta ao pai no que o pai está fazendo. Então, nas relações de discipulado e mentoria, nós somos parceiros de Deus, que é super potente para trazer transformação. Essa transformação é obra do Espírito Santo, é Ele quem efetua isso em nossa vida. É um processo contínuo de mudança. Então, nós somos os que plantam e regam na vida da pessoa. E ela coloca sua vontade, suas emoções, ela coloca toda sua mente submissos à verdade que o Espírito testifica no Espírito na vida dela. E ela vai ajustando a vida dela àquilo que é a verdade de Deus. Isso vai trazendo transformação. E isso é um processo de crescimento. Então, esse é um processo de santificação, de discipulado. E é interessante, então, que para isso, nós olhamos para esses 3 P's, e o último que estamos falando aqui, que é a potência, é justamente isso. Que aquela pessoa que está sendo mentoreada, seja no grupo em mentoria mútua, ou seja com o mentor, ela ali está convicta de que é um espaço que aquela pessoa tem competência, que ela produz, que ela inspira os outros, então, nesse processo de mudança, que ela faz intervenções com o mentor, o que o grupo faz e tem potência para isso. Eu acho que uma das grandes tristezas, muitas vezes, das pessoas não participarem, nós fizemos, Daniel fez uma pesquisa alguns anos atrás, por que pastores, pastoras ou esposas não participavam de grupos de pastoreio, de discipulado, de mentoria para a sua vida? E uma das respostas foi por não ter um grupo de alta qualidade ao qual me juntar. Porque se nós começamos a participar de grupos que não comunicam essa potência que eu preciso para viver os meus processos de mudança, não que eles vão viver meus processos, mas que eles comunicam essa potência como? Me confrontando, me encorajando, me colocando limites de tempo, vamos lá, você consegue, me dando perspectiva. E ao mesmo tempo, como é que eu comunico potência na relação de mentoria com o meu mentoreado? Porque ele vê que na minha vida essa obra está acontecendo. Então, é interessante que, tanto na relação de mentoria, ele percebe em mim essa potência como mentor ou mentora, como também eu, no processo de mentoria, ajudo ele a perceber a potência da graça de Deus na vida dele para levar ele ou ela a ser tudo que Deus quer que ele seja. Vamos relembrar os 3 P's, gente? Vamos lá! Se você está ali nos assistindo, repita junto. Primeiro P, proteção. Segundo P... Primeiro P, permissão. Segundo P, proteção. E terceiro P, potência. Então, lembre disso nas relações de ajuda. Naturalmente, nós vamos vivendo isso. Isso é uma forma de sistematizar o que nós precisamos, de alguma forma, ter presente nas nossas relações de ajuda. E estamos falando aqui nas relações de mentoria. Mas nós vimos até aqui, então, que a mentoria é uma experiência relacional, ok? Mas é uma experiência relacional na qual o mentor, já disse, então, o nosso conceito que nós olhamos no início. E falando em mentor, nós temos uma referência bibliográfica muito especial que tem sido um dos clássicos na área da mentoria, que é o livro do Howard Hendricks, Como o Ferro Afia o Ferro. Howard Hendricks, Como o Ferro Afia o Ferro. É um dos clássicos na área da mentoria. E ele diz que a maioria das pessoas às vezes se assusta quando diz, uau, eu mentorear alguém. Mas ele fala que a maioria das pessoas tem mais para oferecer do que elas imaginam. E ele no livro, ele cita algumas coisas que nós queremos trabalhar com vocês. As pessoas podem oferecer como mentores a sua experiência. Seu conhecimento. A sua rede de relacionamentos. E aí eu percebo assim que, como eu tenho um mentor em minha vida ministerial e na vida pessoal, esse mentor muitas vezes me conecta com pessoas que é da rede dele, que de alguma forma é alguma área, uma expertise que eu preciso. Ainda essa semana eu conversei com uma pessoa e escrevi para o meu mentor, olha, tive essa conversa com essa pessoa, e ele respondeu, vocês duas são fantásticas, vocês vão ter excelentes ideias.
Que lindo! Ele me conecta, ele diz, olha, fulana também está nessa área, conversa com ela, e ela já faz contato comigo, eu converso com ela, uau! E estamos aí, coisas lindas, construindo juntas, projetando juntas. Então, é essa perspectiva. O mentor também pode nos conectar com sua rede de relacionamentos. E o mentor também pode oferecer o seu dinheiro, em algum momento sustentar, em algum momento investir em alguma coisa financeiramente em sua vida que você está desenvolvendo. Seus recursos. Seus recursos, seus livros, seus recursos de conhecimento, seus recursos de capacitações, de estratégias, e também sua amizade, o seu tempo e, principalmente, ele mesmo. Joia! Mas o Hendricks também, nesse livro, ele comenta 10 características de um mentor. E ele fala que o mentor ideal é alguém que, olha só, gente, é alguém que parece ter o que você precisa. Não faz sentido isso que nós falamos no início, que mentor é alguém que já está na sua frente, tem expertise naquela área. Eu olho assim, uau. Você já ouviu aquela expressão que dizia assim, quando eu crescer eu quero ser como você? Como eu tenho 1,50 m, eu posso dizer isso tranquilamente. Quem tem já 1,90 m, 2 metros, tem que ir devagar com essas falas, né? Mas eu com 1,50 m posso dizer isso muito bem. Então, quando eu crescer eu quero ser como você. Mentor tem muito a ver com isso. É alguém que eu olho, uau, eu gostaria de ser assim, ou eu gostaria de ter esse conhecimento, eu gostaria de estar nesse lugar. E mentor é alguém que cultiva relacionamentos. Cultiva relacionamentos. Então, alguém que não é só focado em tarefa, mas que consegue se conectar. Também está disposto a dar oportunidades para você. E isso é muito lindo, porque ele pode fazer muito bem o dicas. Demonstrar como se faz, instruir como se faz, me deixar fazer uma vez e me avaliar, me confirmar em ação, me avaliar, que é o A, e depois, então, ele pode me soltar e me supervisionar, porque às vezes eu volto algumas vezes nesse processo, ele demonstra de novo, eu faço de novo, até que tudo esteja ajustado. E às vezes, gente, olha, isso é muito interessante. Eu estou aprendendo a ter muito mais cuidado na minha escrita, formatação, documentos, rodapé, data, tudo. Número da página. Número da página, por quê? Porque meu mentor está sempre dizendo, e aí ele diz, caminha aqui, cuida isso, outra vez, cuida isso. Então, eu estou crescendo numa habilidade que tem me ajudado a me organizar, não me comunicar com outras pessoas, porque ele me deixa, eu faço, ele me ensinou, faz assim, mando para ele, às vezes eu esqueço, ele manda de volta, então até que eu, naquilo que ele está fazendo, ele consiga me soltar e dizer está ok. Desde a construção de uma pauta para uma reunião, mandar para ele dá uma olhada e eu vou ganhando, conforme os ajustes que ele vai fazendo, eu vou ganhando a habilidade de construir uma pauta propositiva para uma reunião. Olha que lindo. Então tem várias coisas que o mentor, com a sua habilidade, pode nos ajudar a crescer. O Hendricks ainda fala que esse mentor, ele é respeitado por outros cristãos. E ele tem uma rede de recursos que você pode acessar. Então, naquela área que você quer crescer, ele tem uma rede de recursos. E ele é consultado por outros, ele fala, mas ele também ouve. Ele é coerente em seu estilo de vida. Não é faz o que eu digo e não faço o que eu faço. O outro que Hendricks fala é capaz de diagnosticar suas necessidades. Esse olhar e dizer, opa, cuidado aqui, perceber seus pontos cegos ou possibilidades de crescimento em sua vida. E depois ele está preocupado com os interesses do mentoreado. Então nós trouxemos aqui rapidamente algumas características de um mentor, que você pode aprofundar lendo o livro do Howard Hendricks, Como Ferro Afia o Ferro. Mas continuando em nossa definição, vamos ver ela desde o início? Mentoria é uma experiência relacional, na qual o mentor impulsiona o mentorado para o seu desenvolvimento. Já olhamos relacional, olhamos a figura do mentor, agora nós vamos olhar o processo da mentoria, o que é impulsionar o mentoreado para o seu desenvolvimento.
E com isso, nós queremos olhar para Paulo, quando ele se refere para 1 Timóteo 4, 12 a 16, quando ele escreve para Timóteo o que Timóteo deve cuidar. Olha como Paulo tem um olhar de cuidado, mentoreando Timóteo nessa fala. Como Paulo é específico. Vamos olhar quais áreas Paulo está agora fazendo intervenções na vida do Timóteo e dando perspectivas para ele. Então, nós vamos olhar algumas delas, 1 Timóteo 4, 12 16, e a primeira é... Cuide do seu coração. Versículo 12, a parte A desse versículo diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Então, aqui Timóteo, Paulo está dizendo, Timóteo, você não pode viver a partir do feedback só que os outros dão para você. O feedback dos outros, gente, é muito importante. Nós precisamos aprender o feedback dos outros sem ficar oriçado na defesa. Uau! Né? E às vezes eu brinco assim, ó, se você quiser falar mal de mim, me chame porque eu posso te ajudar bastante. Porque eu tenho um monte de coisa que eu preciso crescer. Mas ouvir o outro falar mal da gente, né? É muito ruim. Muito ruim. E o falar mal, muitas vezes, soa, o feedback para nós soa como falar mal. Então, estar nesse ambiente de mentoria, de confiança, segurança, para ganhar a habilidade de ouvir o feedback do outro, dizendo com graça, confrontando em amor, cresça nisso, cuidado nisso. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, você não pode viver e se perceber só a partir do feedback dos outros. Você tem que saber que o seu valor não é dado pelo que os outros pensam a seu respeito. O feedback deles é importante, mas seu valor está no que Deus pensa de você. E olha que lindo, quando nós temos convicção divina de quem nós somos, não é? É a convicção divina que somos filhos amados, você é filho do meu amor, você é a alegria da minha vida, você é minha filha amada, eu me alegro em você. Então é essa perspectiva de nossa identidade em Cristo como co-herdeiros em Cristo Jesus. Essa identidade de saber quem somos. Agora, entre saber quem somos e viver a partir dessa identidade, esse é o processo. Então, o feedback das pessoas pode ser de dizer, olha, aqui a sua vida não está de acordo com sua nova identidade em Cristo Jesus, mas eu preciso ter clareza da minha identidade. Então, Paulo diz para ele, olha, não é porque você é jovem, os outros vão desprezar. Deus tem que ter colocado ali, Paulo o legitimou naquela função de liderança naquela igreja também, ok? Mas tem uma segunda área que Paulo, então, diz para ele. Cuide do seu caráter. No versículo 12, a parte B diz assim, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Gente, nenhum carisma substitui caráter. Uma hora o circo cai. Uma hora o circo cai. Então, todo líder deve ser referencial nessas 5 áreas que Paulo está falando aqui. Quais são? Vamos ver? A palavra, procedimento, amor, fé e pureza. E o mentor precisa olhar para áreas estratégicas do mentoreado, fazendo perguntas que ajudam o mentorado a olhar para si nessas áreas, a prestar contas. E muitas vezes é importante você, como mentor ou mentorado, usar de recursos e ferramentas de diagnóstico que ajudam a olhar como eu estou nessas áreas. As 10 perguntas de acompanhamento, a ferramenta da avaliação relacional do líder que brilha. Em nosso site, aba recursos, mulheres mentoras, homens mentores, aba recursos, tem lá várias autoavaliações que você pode acessar. Então, são recursos para olhar para áreas estratégicas da sua vida. E Paulo diz, você precisa cuidar dessas áreas, Timóteo. Então, o mentor também cuida e olha para áreas do caráter do mentorado. E a terceira, o que Paulo fala? Cuide do seu chamado. Versículo 13 diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Para experimentar o desenvolvimento em sua vida, ele estava dizendo, e no seu ministério, é necessário você estar focado, determinado, dedicado. Porque se você não se dedicar ali à escritura, à exortação e ao ensino, à leitura pública da escritura, à exortação, ao encorajamento, a investir em pessoas e
ao ensino, Paulo podia trabalhar em N coisa, Timóteo podia trabalhar em N coisa. De repente, habilidade não faltava, conexão não faltava para ele, oportunidade não faltava, mas ele precisa fazer aquilo que só ele poderia fazer. Uma grande pergunta que sempre temos que fazer é: o que eu estou fazendo que só eu posso fazer? Porque o que outros podem fazer, se eu lidero, eu posso delegar para outros fazer. Então, essa perspectiva, para que eu possa pegar algo novo e crescer em algo, eu preciso, nessa perspectiva, eu preciso, então, que eu esteja focada naquilo que Deus me chamou para fazer. O Espírito Santo de Deus me ungiu para ter clareza do meu foco, clareza do meu chamamento, do meu chamado, e a partir dali atuar. E tem mais que Paulo diz para Timóteo. Ele diz o seguinte: cuide dos seus dons, versículo 17. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética ou imposição de mãos dos presbíteros. Pensem bem, nossa paixão ministerial indica qual a área do nosso chamado ministerial. Os dons nos indicam o que vamos fazer nessa área. E o nosso estilo pessoal nos indica como vamos atuar nesse ministério. Minha paixão, meu chamado ministerial, minha paixão, onde eu tenho paixão, que não vira obrigação, tenho paixão em realizar. É encorajamento de pessoas, é mentoria, é que essa pessoa voe alto. Então, essa é a minha paixão. Agora, quais os dons? Então, essa é a área que eu vou atuar. Quais os dons? Os dons dizem o que eu vou fazer nessa área de encorajar pessoas. Dom de exortação, dom de cuidado, de pastoreio, dom de apostolado, dom de iniciar coisas novas, de liderar. Então, isso vai dizer o que eu vou fazer nesta área de trabalhar com líderes, de querer que eles voem alto. E agora, o meu estilo, como eu funciono, então eu não gosto muito das coisas burocráticas. Eu prefiro parar de escrever uma coisa e bater um bom papo com alguém que me chama no WhatsApp. Sou muito relacional. Então é assim que eu funciono. Então, se eu tivesse que trabalhar sem me conectar com pessoas, eu ia morrer. Morrer no sentido de que eu ia me frustrar muito. Não entenda literalmente, né? Não seria literal. Sim. Então, nessa perspectiva, Paulo está dizendo: cuide dos seus dons, não negligencie o dom que foi dado para você. Atue a partir daquilo que Deus tem chamado você para atuar e do que ele depositou em você. E mais também Paulo diz para ele: cuide do seu crescimento. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Todo crescimento requer investimento e dá trabalho. Crescimento não acontece por acaso. Então, gente, nós precisamos de perseverar e ganhar, e investir tempo e para que a gente possa crescer. E depois Paulo também diz para que cuide dos pontos fracos e críticos. Atente bem para a sua vida e para a doutrina, diz o versículo 16. Um ponto fraco é aquilo que Satanás vai usar para querer destruir você. Você conhece seus pontos fracos? Se Satanás quiser te destruir, o que ele usaria? Fique atento. Compartilhe com alguém que saiba, então, desses pontos fracos para caminhar com você. Nós precisamos de pessoas que caminhem conosco e nos conhecem tão profundamente, que nos ajudem a perceber antes que caiamos. E o outro que Paulo diz para ele: cuide do seu ritmo, persevere nesses deveres. O Bill Hybels diz assim, certa vez, uma frase: o ritmo no qual estou fazendo a obra de Deus está destruindo a obra de Deus em mim? O ritmo que eu estou realizando e trabalhando para Deus está destruindo a obra de Deus em mim? Então, com que ritmo? Paulo diz para Timóteo, como mentor, você precisa perseverar, ou seja, ter um ritmo, ter atividades, isso tudo você precisa fazer. Com que ritmo eu tenho trabalhado? Olhar de fora de mentor. Olha a outra área da vida de Paulo que Timóteo, como mentor aqui, discipulador, está olhando. E também temos: cuide do impacto que você causará. Pois, versículo 16 diz assim: pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. A medida em que eu lidero é a medida que o impacto que eu realizo.
Se eu tenho uma esfera de liderança acentuada, vai ser a esfera do impacto da minha influência. Então, não devemos colocar máscaras, mas precisamos ter espaços seguros onde vivemos nossos processos, para que possamos também estar atuando e influenciando pessoas de forma saudável. Então, as mudanças em nossa vida passam a acontecer quando nós passamos a ser honestos conosco mesmo. E estamos em espaços onde somos transparentes e vivemos processos. Na medida que eu cresço, eu vou levando as pessoas que eu lidero a crescer também. Nós usamos muita frase que pastor, pastora, você é o teto da sua igreja. Você precisa ter mentores em sua vida para você crescer e para levar outros a crescer. Agora, nós também olhando para a nossa definição, voltando para ela, vamos voltar para ela, quando ela diz assim, que mentoria é uma experiência relacional na qual o mentor impulsiona o mentorado para o seu desenvolvimento, mas desenvolver o quê? Dentro dos propósitos de Deus. Não dos meus propósitos, nem dele, mas dos propósitos de Deus. E aí nós queremos falar de 3 momentos na vida do cristão que, como mentores, nós precisamos discernir. O primeiro momento, e quem trabalha isso muito bem é David Corfield, o primeiro momento é o momento de Romanos 7. Quando alguém chega para a mentoria, está acabado, quebrado, porque cedeu ao pecado, e essa pessoa não pode ser passada a mão na cabeça dela, ela precisa ser confrontada em amor, ela precisa confessar, ela precisa restituir se for preciso. Então, Romanos 7, quando a pessoa está em pecado, eu preciso estar neste lugar como mentor. Romanos 8, da vitória, já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Já estou dizendo não ao pecado, estou crescendo, estou vivendo um momento de vitória em minha vida. Celebra junto com o mentoreado. E o outro momento, que não é de derrota, e que muitas vezes nós confundimos, que também está em Romanos 8, é que é o momento do sofrimento ou da fraqueza. E aí que, como mentores, nós precisamos discernir o que as pessoas estão vivendo. Que momento elas estão vivendo, para nos juntarmos a Deus, junto com o Espírito de Deus, sermos parceiros de Deus no que Deus quer fazer nessa vida dessa pessoa. Ela está vivendo um momento de perda, de sofrimento, de fragilidade, então não é o momento de confessar pecados, não é o momento de celebrar, é o momento de eu me juntar a ela. É o momento de orarmos, é o momento, quem sabe, de chorarmos juntos, quem sabe de lamentarmos juntos, mas é o momento de estarmos ao lado dessa pessoa. Bem, gente, nós trabalhamos com vocês aqui o conceito de mentoria e nós vamos disponibilizar na sexta-feira, fique de olho, esse texto do que nós trabalhamos hoje em nosso site e nas redes sociais. Então, você pode ganhar esse conteúdo sexta-feira em nossas redes sociais, em nosso site, e esse vídeo editado permanece nas nossas redes sociais, mas também permanece no canal do YouTube, para que você possa olhar. Agora, nossa tarefa desse segmento. Nós vamos convidar você a assistir novamente esse vídeo e você destacar 3 coisas. Algo nesse que você escutou hoje, que de forma especial você entende que Deus está falando com você. Segundo, o que você entende disso que Deus está falando com você? O que significa para a sua vida isso que você está falando, que Deus está falando com você? E terceiro, como você vai obedecer isso que Deus está falando com você? Como você vai obedecer isso que Deus diz e você tem convicção divina nessa noite que Deus está chamando você a mudar? Então, o que eu ouvi de Deus? O que ouviu de Deus? Algum especial, uma frase, algum versículo, uma palavra. O que significa para a sua vida? O que eu entendi disso para a minha vida? E terceiro, como eu vou obedecer isso que eu ouvi de Deus? Trazer mudança. Se você puder fazer isso com seus líderes também, nós queremos fazer uma sequência de vídeos. Lembra do nosso conceito que discipulado exige uma tarefa prévia, um encontro e uma tarefa posterior. Muito obrigada. Tarefa de seguimento. O que eu ouvi de Deus, o que significa para a minha vida e como eu vou obedecer. E se você não leu a tarefa prévia, acesse nossos sites na aba de recursos, mentoria, definição e estilos. Muito bom estar com vocês e que Deus possa
caminhar com você nesse período também, falando e você tendo experiências lindas com ele. Um grande abraço, que Deus os abençoe. E até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau.